Comecei a gravar. Tá. Bom, boa noite, né? Vamos dar início a essa mais uma live, uma atividade promovida, né, pelo coletivo Somos URGS. É um coletivo que se construiu, um coletivo de professores e professoras, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se constituiu ano passado, né, no processo das eleições para o Conselho Universitário, e que desde então, além da atividade de representação, vem buscando, né, constituir momentos e espaços de reflexão sobre temas, né, centrais aí no contexto da universidade, da ciência, enfim, da sociedade brasileira, né. E hoje a gente tem um tema, né, de discussão, que é o tema da autonomia universitária, né. Um tema que, enfim, tem uma relevância, enfim, uma importância, né, permanente, enfim, na vida, né, das universidades, mas que reemerge, né, praticamente no contexto da URGS, em função, né, da nomeação, né, do reitor, né, do novo reitor da universidade, não respeitando, né, os resultados, né, tanto do processo da consulta à comunidade universitária, quanto o resultado, né, das eleições do Conselho Universitário, e isso recoloca, né, esse tema, que obviamente não se limita à questão eleitoral, né, transcende muito a questão eleitoral, mas que recoloca, né, o debate sobre a questão da autonomia, né, das universidades federais, das universidades públicas, né, no Brasil. E para discutir esse tema, né, nós temos dois professores que vão estar conosco hoje à noite, né, a quem agradecemos já de antemão, né, terem aceito o convite do coletivo Somos URGS, né, que são os professores, o professor André Marenco, né, professor, né, do Departamento de Ciência Política, e o professor Ricardo Criciúma, né, professor do Departamento de Filosofia, né, ambos, né, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu queria agradecer novamente a disponibilidade, né, para estar conosco aqui nessa atividade, refletindo, né, sobre esse tema que é central, né, para a vida universitária, e nós vamos desenvolver, né, essa atividade seguindo o formato que a gente tem adotado, enfim, nas lives aqui do Somos URGS, né, uma apresentação, né, do professor André Marenco, do professor Ricardo Criciúma, e depois abrir, né, para questões, comentários, enfim, que vocês podem estar colocando, né, aí no Facebook, e a gente vai estar trazendo aqui para enfim, para o debate. Então, vamos começar com o professor André Marenco, né? Então, André, te agradeço muito aí a disponibilidade, um prazer, né, ter aqui conosco, e a palavra, então, está contigo. Bom, Marcelo, Ricardo, eu que inicialmente gostaria de agradecer, esse convite me deixou imensamente feliz. Eu tenho acompanhado as atividades do Somos URGS. Eu acho que é um coletivo que tem não só no passado recente uma atuação importante, mas eu acho que que certamente nos próximos 4 anos vai ter um papel muito fundamental para definirmos o que será a URGS ao final desse período. Também acho que reconheço em vocês um papel que eu acho interessante. Muitas vezes a gente, na URGS, nós fomos demasiado presos a um certo pragmatismo, enfim. Eu acho que essas iniciativas que vocês têm feito de debates, elas são muito, muito importantes, eu acho muito valiosas. Então, eu agradeço o convite, a lembrança do meu nome, me senti muito instigado a essa discussão. Bom, o momento, né, não é o melhor, é um momento de grande indignação, acho, de todos nós, em relação ao que está acontecendo, mas também é um momento de reflexão sobre o que nós deveremos fazer nos próximos 4 anos. Eu queria fazer um pouco iniciar essa conversa, né, por um ponto, por uma provocação, né? Nas últimas semanas, nós ouvimos à exaustão uma frase, ou um argumento, que é aquele de que, afinal de contas, um presidente que recebeu 58 milhões de votos
não teria o direito ou a prerrogativa de escolher o reitor das universidades federais? Esse é o ponto de partida que eu gostaria de utilizar para fazer essa nossa discussão. E para responder, ou começar a responder essa questão, eu vou tomar licença de fazer uma espécie de viagem no tempo, voltando um pouco a um certo momento, que é 1830, nos Estados Unidos. Eu acho que a nossa conversa começa lá. Em 1830, o presidente americano era o Andrew Jackson. Eu acho que todos nós conhecemos pelas suas políticas de extermínio dos indígenas americanos. Mas não é por isso, não é essa questão que nos sugere trazer o Jackson para a nossa conversa. É uma outra contribuição peculiar daquele político e presidente norte-americano à teoria política ou à teoria da administração pública. O Jackson, logo depois de eleito, ele formula o seguinte raciocínio: olha, se nós estamos num governo representativo, no qual, periodicamente, os eleitores são chamados a expressar sua opinião e a promover uma eventual alternância de poder, diz o Jackson, seria natural que não só os políticos fossem representativos, submetidos a esse processo, mas toda a burocracia. É o argumento do Andrew Jackson. E ele formula um conceito de burocracia representativa. E a extensão disso aí é um modelo de administração que o Jackson funda, chamado Spoil System, sistema de espólio. Esse modelo predominou na administração federal e estadual norte-americana ao longo do século XIX, e produziu marcas importantes, algumas até hoje, naquele país, em geral negativas. Uma delas, que sobretudo o pessoal que trabalha na minha área de políticas públicas, ciência política de políticas públicas, conhece bem. Os Estados Unidos começam a introduzir programas sociais logo depois da Guerra Civil, como resultado dos efeitos negativos, profundamente negativos da Guerra Civil. Aumento do número de inválidos, de viúvas e de órfãos. Em função disso, há uma grande demanda por pensões públicas e pela uma exigência de que o Estado respondesse através de programas públicos, sobretudo de pensões. Ocorre que essas pensões e esses programas sociais, para atender uma demanda gerada pelos efeitos da Guerra Civil, vão ser implementados exatamente por essa máquina montada segundo o modelo de Spoil System, lá do Andrew Jackson, que é uma máquina que... Qual é a ideia do Spoil System? O presidente, o governador, a autoridade é eleito e ele tem o direito, a prerrogativa de remover não uma parte, não aquilo que nós conhecemos com cargos de confiança, mas toda a administração pública. Ele remove toda e coloca toda uma administração pública nova, do seu partido, do seu grupo. Isso foi um modelo que determinou a administração americana ao longo do século XIX e que implementou os primeiros programas sociais naquele país, mas o implementou segundo uma lógica altamente discricionária, ou seja, quem vai ganhar as pensões são aqueles que, de alguma forma, vão trocar seu voto, enfim. Ou seja, toda a montagem de programas sociais foi orientada segundo esse parâmetro. Isso, inclusive, gerou, até hoje, na sociedade americana, um estigma e uma resistência muito grande a programas sociais. Não é por acaso que os Estados Unidos, em comparação com outros países desenvolvidos, têm uma escala de gasto social muito menor. Eles implementaram uma primeira reforma administrativa importante em 1883, que foi com o Pendleton Act, e é um primeiro exercício de profissionalização da burocracia, sobretudo federal, naquele país. Concursos, carreira, seleção baseada em mérito, coisas dessa natureza. Pouco depois, o Woodrow Wilson, que antes de ser presidente americano havia sido fundador e presidente da Associação Americana de Ciência Política, aprofunda essas reformas. E é sobre esse cenário de mudança, de tendência de profissionalização da administração pública, que um dos pais da sociologia moderna, Max Weber, debruçando-se sobre a sua janela, olhando aquele panorama, vai dizer que havia reformas na Inglaterra, essas reformas nos Estados Unidos na direção da profissionalização da máquina pública,
A Alemanha já tinha uma tradição anterior. Olhando esse processo que o Max Weber vai concluir que haveria uma tendência em direção a uma burocracia mais profissional, mais recrutada segundo mérito, baseada em carreira e, por isso mesmo, mais racional e eficiente. Na prática, de lá para cá, nesses 100 anos, né, o que nós vemos nos estados nacionais são híbridos. Né? Não há uma métrica exata que nos diga, ou que estabeleça, ou que defina a priori, o que é exatamente, quais são aqueles cargos que compete a um governo, a um presidente, primeiro-ministro, quer que seja, escolher como condição para implementar seu programa de governo. Em alguns estados, isso se restringe pura e simplesmente aos ministros, né? E todo o resto da administração pública é recrutada segundo procedimentos de carreira profissional, e em outros, como é o caso do Brasil, a extensão desse processo mais discricionário de nomeação é mais ampla. Né? Mas não há uma métrica exata. Em geral, essa definição é uma definição política, ou uma definição que resulta do processo de política. O importante é que, à luz daquela experiência americana e de outros estados no século XIX, os estados de direito modernos construíram blindagens, áreas protegidas, digamos assim, em relação à discricionariedade governamental, né, e blindadas por procedimentos como estabilidade no emprego, é uma forma justamente de eliminar o efeito do sistema de espólio, ou a autonomia de alguns órgãos ou agências. Por exemplo, toda essa discussão que se faz, para o bem, para o mal, correto ou não, sobre autonomia de instituições como o Banco Central. Nos anos 90, aqui no Brasil, essa discussão reapareceu quando o então ministro Bresser Pereira, né, naquela sua proposta de reforma do Estado, ele tentou estabelecer, ele propôs uma métrica, uma divisão, estabelecendo o seguinte: olha, algumas áreas são tipicamente de Estado e, portanto, devem dispor desses mecanismos de proteção, de blindagem frente à discricionariedade governamental, áreas que ele chamou de estratégicas, executivo, legislativo, forças armadas, áreas exclusivas, aquelas de áreas de controle, Polícia Federal, seguridade, mas áreas que ele chamou de não exclusivas, incluindo universidades e hospitais, por exemplo, onde a produção de serviços públicos não seria exclusiva do Estado, poderiam ou não deveriam ter aqueles mecanismos de proteção, por exemplo, de estabilidade no emprego, né? Ou mecanismos de proteção contra ciclos políticos e governamentais. Eu acredito que o próprio ex-ministro, professor Bresser Pereira, tenha de lá para cá refletido e mudado a sua posição. Ela me parece que se baseava em algumas premissas equivocadas. Por que a Constituição Federal de 88 deixa claro que fez uma opção de conceder autonomia às universidades? Quais são as premissas normativas que orientam essa posição e que nos dizem que, ao contrário do argumento, um presidente da República não tem o direito, a despeito de seus 58 milhões de votos, de interferir na vida científica e acadêmica de universidades públicas. Em primeiro lugar, porque, ao contrário daquele argumento lá dos anos 90, do professor Bresser, os economistas nos alertam para esses aspectos. Existem falhas de mercado, mas também falhas de governo, que fazem com que seja prudente, muito mais do que prudente, responsável, assegurar a instituições como universidades esta blindagem, né, ou mecanismos de proteção e de autonomia. Mercados não são eficazes na produção de bens públicos. O conhecimento é um bem público que se define por seu caráter não exclusivo, né, e pelas externalidades positivas que ele gera, né?
Ou seja, a geração de conhecimento não beneficia apenas aqueles indivíduos que diretamente são afetados por ela, os alunos, mas lá na ponta, o indivíduo que vai se beneficiar com a vacina ou com desenvolvimentos tecnológicos vai ser positivamente impactado. As gerações futuras, que ainda não nasceram e que não podem votar nos dias atuais, porque não nasceram, elas serão beneficiadas com o desenvolvimento e o avanço tecnológico do presente. Portanto, universidades, entre outras instituições, produzem determinados bens públicos com externalidades positivas que não são gerados de modo eficaz pelo mercado. Basta ver a estatística, os colegas Márcia, Nádia podem me ajudar melhor nesse aspecto, mas, se a minha memória não me trai, algo como 90% da produção científica e tecnológica num país como o Brasil é gerado por universidades públicas. Por que as universidades privadas, mesmo aquelas mais sérias, mais tradicionais, não conseguem fazer isso? Né? Bom, porque são submetidas justamente a uma lógica de mercado, ciclos econômicos de curto prazo, a necessidade de obtenção de retornos de curto prazo, que não coadunam com ciclos de maturação, com desenvolvimento científico e tecnológico, que são muito mais largos. A formação de um doutor não leva menos do que 10 anos. A maturação, o amadurecimento intelectual, científico de um pesquisador certamente leva muito mais do que isso aí. Né? As instituições que hoje estão na ponta da descoberta de uma vacina eficaz contra a Covid não começaram em março ou em fevereiro, mas se beneficiam de um acúmulo de conhecimento em relação, inclusive, a pandemias anteriores, que lhes permite partir e, eventualmente, chegar a resultados positivos no que diz respeito a uma vacina, porque tem décadas de acúmulo prévio. E o mercado não é necessariamente a instituição mais eficaz para gerar isso aí. E, portanto, submeter universidades, como pretendia Bresser Pereira há 20 anos atrás, a mesma lógica de competição do mercado, não necessariamente nos levará aos mesmos resultados. Por outro lado, também governos produzem e apresentam falhas e também estão submetidos a ciclos temporais de curto prazo, 4 anos, o ciclo governamental. Para visualizarmos o que isso pode eventualmente produzir, basta lembrarmos um caso aqui do nosso lado, a FEE, né? Que é uma instituição importante aqui no Estado, tradicional, que faz o levantamento de dados necessários para a produção de diagnósticos e avaliação de políticas públicas. No governo anterior, por uma questão de prioridades governamentais, de critérios, seja lá do que for, ela foi extinta. O estrago só não foi maior porque aquele quadro, o corpo técnico da FEE, dispunha de estabilidade no emprego, mas pelos relatos que nós tivemos na época, haviam técnicos de alta qualificação trabalhando em delegacias de polícia. É contra isto, né, que, em relação a esse tipo de efeito, que alcança não apenas 4 anos, mas gerações futuras, que pode comprometer gerações futuras, que, em função disto, que determinadas instituições como universidades precisam ser protegidas. Né? Um outro elemento que é importante de considerarmos é a própria natureza da deliberação em instituições científicas e em instituições políticas ou mesmo democráticas. O Max Weber, 100 anos atrás, proferiu 2 célebres conferências, Ciência como Vocação, em 1917, e Política como Vocação, em 1919, chamando atenção para o fato de que, ainda que dispondo de áreas de sombreamento, né, ciência e política possuem lógicas próprias. A lógica da política é, necessariamente, baseada num credo que não exige demonstração empírica, mas de um credo, de um convencimento, de uma crença. A crença de que todas as opiniões são iguais, todas as opiniões devem ser consideradas e devem ter a mesma ponderação e a mesma consideração no processo de decisão. É impossível ser democrático se nós não acreditamos neste credo. E isso não é simples. Na Inglaterra, por exemplo, até o final da Segunda Guerra,
perdurava o voto plural. Alguns segmentos, por exemplo, indivíduos com diploma universitário, possuem uma ponderação superior no seu voto. No Brasil, até a Constituição Federal de 88, os analfabetos estavam impedidos de votar. Democracia supõe este credo. Todas as opiniões são válidas, todas as opiniões devem ser consideradas igualmente no processo de deliberação. No entanto, na ciência, as coisas não são assim. Nem todas as opiniões são iguais, nem todas as opiniões são válidas, e nem todas as opiniões devem ser ponderadas de modo igual. Nós devemos votar entre cloroquina ou o uso sistemático e rigoroso de protocolos científicos buscando uma vacina o mais eficaz possível. Nós votamos em termos de design inteligente ou teoria evolucionista? Não. Nós votamos entre terraplanismo ou aquilo que a astronomia nos ensina sobre os planetas? Não é matéria de votação, de deliberação. Nem todas as opiniões, né, têm a mesma validade, o mesmo valor. E é justamente reconhecendo esse aspecto, a natureza própria da ciência e da produção do conhecimento científico, que se justifica a necessidade ou a importância, e é dessa forma que as sociedades reconhecem as universidades e, de certa forma, reconhecem a necessidade de que as universidades sejam protegidas dela própria sociedade, dela própria democracia. Esse me parece o espírito específico da Constituição Federal de 88. Só que aqui é preciso, talvez, chamar a atenção para um aspecto. A Constituição de 88, que consagrou o princípio da autonomia, mais recentemente, a ação de descumprimento de preceito fundamental 548, parecer da ministra Carmen Lúcia, todos lembram, em 2018, no período eleitoral, as invasões de universidades pela Polícia Federal, né? Até que o Supremo Tribunal foi instado e proferiu essa ADPF 548, lembrando, reafirmando o princípio da autonomia consagrado na Constituição Federal. Esse princípio tem como base elementos como, entre os quais, estes que eu procurei aqui enumerar. No entanto, eu acho que é importante nós chamarmos a atenção para um aspecto. E por isso que está consagrado na Constituição, é que um presidente, a despeito dos seus 58 milhões de votos, não tem o direito ou a prerrogativa de interferir sobre a vida universitária e a produção do conhecimento dentro de instituições que são responsáveis por mais de 90% do conhecimento científico e tecnológico. Agora, é importante chamar a atenção para um aspecto que muitas vezes passa desapercebido no nosso debate e na nossa discussão. Ao mesmo tempo que a Constituição consagrou o princípio da autonomia, normalmente nós nos lembramos do artigo 207 da Constituição de 88, ela teve o cuidado de diferenciar autonomia de soberania. Isso fica muito claro, muitas vezes a gente pula, no artigo 206 da Constituição. O artigo 206, quando ele estabelece, né, quais são os princípios pelos quais o ensino será ministrado no país, no inciso 6º, ela diz: gestão democrática do ensino público, vírgula, na forma da lei. Portanto, a Constituição, ela estabeleceu, sim, as universidades devem ter autonomia. E é uma autonomia capaz de garantir a sua condição, né, na produção de conhecimento e na formação de recursos humanos a partir desse conhecimento. Mas essa autonomia não se confunde com soberania. Isso me parece importante no debate que nós fazemos normalmente. Por quê? Porque se nós confundirmos, essa confusão pode representar um tiro no pé, sobretudo neste momento. Se nós dissermos que autonomia significa que a Constituição nos conferiu um poder de nos convertermos em uma espécie de Liechtenstein dentro do território nacional, ou seja,
territórios absolutamente soberanos e que podem julgar quais leis vão cumprir ou não, eventualmente um reitor formado nas faculdades Bibo Nunes de Direito Constitucional pode simplesmente dizer o seguinte: que legal, gostei dessa ideia. Então, autonomia é isto. Autonomia é eu dizer, eu julgar, eu ter a discricionariedade para julgar se eu vou cumprir ou não, ou quais leis eu vou cumprir ou não. E, eventualmente, esse mesmo reitor formado nas faculdades Bibo Nunes pode dizer o seguinte: eu não gosto da Lei 12.711/12, eu não vou cumpri-la, porque isso é autonomia. E qual é a Lei 12.711/12? É a lei de cotas. É a lei que assegura um avanço fundamental dentro do que vem mudando as nossas universidades para muito melhor, que são as políticas de ação afirmativa e de cotas. Eu penso que, então, esse é um aspecto fundamental. Eu acho que nós devemos assegurar, garantir e lutar pela autonomia universitária que nos garanta a condição de produção do conhecimento científico e de uma vida universitária protegida em relação à discricionariedade política ou do mercado, embora isso não se confunda com soberania. Eu penso que a gente tenha perdido, que nós tenhamos infelizmente perdido, uma valiosa janela de oportunidades nos últimos quase 20 anos, entre 1995 e 2013, mais ou menos, entre ali a Lei 91/92 de 95, a lei que estabeleceu as regras para a eleição de dirigentes universitários, e esse início desse período de crise política e institucional. Se nós tivéssemos investido nesse período, e eu acho que o pragmatismo de um lado e cálculos eleitorais internos do outro nos impediram de avançarmos nessa direção, se nós tivéssemos avançado na direção de uma discussão coordenada nacionalmente pela Andifes, em direção à produção de um projeto de lei que consolidasse o princípio da autonomia e dirimisse equívocos importantes existentes na Lei 91/92, talvez nós não estivéssemos na situação que estamos hoje. Por exemplo, nós poderíamos ter resolvido melhor, equacionado melhor a questão das listas, ou seja, a discricionariedade atribuída ao presidente da República de escolher um entre 3 indicados pelo processo interno universitário. Poderíamos ter avançado mais no sentido de produzir uma posição mais convergente e mais consensual em relação à questão da ponderação, respeitando uma questão fundamental que é o predomínio dos professores no processo de gestão universitária, mas talvez estabelecendo uma convergência maior com os outros segmentos universitários. Eu acho que há um exemplo nessa direção que é muito importante, fora das universidades. A Alemanha, quando sai da Segunda Guerra, numa situação muito delicada, era uma sociedade que havia convivido com o nazismo, em grande parte o apoiado, se identificado com ele, e precisa construir instituições democráticas sobre aqueles escombros, tinha uma situação muito delicada. As duas grandes forças políticas divergiam acerca do modelo institucional a ser adotado. Os democratas cristãos preferiam um sistema eleitoral majoritário uninominal, típico da experiência inglesa, enquanto os social-democratas preferiam um sistema proporcional que vigia naquela época na Quarta República Francesa. Se eles ficassem anos se degladiando sobre qual regra decisória deveriam adotar, provavelmente aquele país viveria ciclos de instabilidade, como, por exemplo, a França vivia nos anos 50 na Quarta República. O que eles fizeram? Inteligentemente, construíram um modelo convergente, que foi o famoso sistema misto alemão, que combinava elementos dos dois, e isso permitiu conferir estabilidade e mudar a cultura política alemã em direção a valores de tolerância e de democracia. Este exemplo nós deveríamos incorporar de forma mais clara. Só para terminar, eu gostaria de terminar com talvez uma provocação. Eu acho, e eu sou extremamente
que se depreende da minha fala, a bandeira da autonomia ela é absolutamente central para as universidades. Tornar-se-á mais central, provavelmente, nos próximos anos, em função do apetite, né, deste governo em relação a controlar as universidades. No entanto, se aquilo que leva a sociedade a reconhecer a importância da autonomia universitária é justamente o fato de que a ciência e as universidades se regem por um princípio que não é o da deliberação política e democrática, mas o do conhecimento e da ciência, a defesa da autonomia ela é incompatível com a defesa de procedimentos, por exemplo, como o de paridade na gestão universitária. São dois princípios incompatíveis. Ou bem nós defendemos a autonomia, e eu entendo que este é o caminho que devemos trilhar, mas os princípios sobre os quais a autonomia se constrói e se justifica perante a sociedade são princípios associados precisamente, né, ao conhecimento, à ciência e aos protocolos próprios da atividade científica, ou nós defendemos que universidades, tal como outras instituições, podem e eventualmente devem ser geridas e administradas segundo os mesmos princípios que instituições políticas adotam. Ou seja, eu acredito que os dois valores sejam incompatíveis e que a nossa opção deve ser muito clara, mais ainda neste momento, em defesa da autonomia universitária. Obrigado, espero não ter sido muito confuso e obrigado pela paciência de todos e, mais uma vez, obrigado pelo convite do Somos. Agradeço, André, pela exposição, pelas provocações, enfim, de fato, um dos objetivos, né, do Somos URGS é, de fato, que a gente consiga, né, constituir um ambiente de debates, né, na universidade que explore, que analise, né, as questões que a gente enfrenta com profundidade, enfim, né, com base, né, em análise, pesquisas, dados, evidências, né, e que a gente enfrente essas questões, né, enfim, com qualidade, com debate que às vezes é um debate tão esvaziado, tão empobrecido, enfim, que a gente não consegue avançar. Então, acho que colocar as questões são bem importantes, enfim, né, e abrem polêmicas que eu acho que a gente precisa encarar, né, para conseguir, enfim, enfrentar esse contexto, essa conjuntura na qual a gente está vivendo, está inserido. Então, eu passo a palavra, então, ao Ricardo, a quem eu também agradeço, né, Ricardo Criciúma, professor do Departamento de Filosofia, né, a quem também eu agradeço a disponibilidade para compartilhar conosco, né, esse debate, essa discussão. Então, obrigado, Ricardo, e a palavra, então, está contigo. Bom, boa noite a todos e todas. Eu, primeiramente, que agradeço muitíssimo o convite. Acho que a minha fala ela tende a mostrar o quanto, para mim, espaços como esse, debates como esse, são fundamentais para a universidade, para a gente garantir a prevalência da autonomia universitária. Vou tentar falar brevemente para vocês que eu não consigo vislumbrar uma universidade autônoma sem o que o Habermas, nos seus textos sobre a universidade, chamava de uma esfera pública democrática. Uma esfera pública democrática que faça com que a universidade ela consiga refletir sobre si mesma. Eu acho que isso está faltando muito para a gente hoje em dia. Eu acho que, talvez antecipando algumas das minhas conclusões, o que se explicita no que a gente está vivendo hoje, não só pelo resultado, pela indicação, mas pela nossa reação, é que a nossa autonomia universitária ela já estava muito combalida, né? E a gente precisa reconstruir essa autonomia universitária. Para além
do que a gente tinha antes. Ela precisa ser aprofundada. E para isso eu acho que a gente tem que revigorar esses espaços de debate, em que a gente possa dar lugar ao contraditório e o tempo inteiro refletir sobre os processos que a gente está atravessando. E eu acho que concordo com o André, os processos que a Universidade Pública Brasileira vem atravessando, sobretudo de 2003 até hoje, são muito profundos e muito desafiadores, né? Tem potenciais gigantescos, mas a gente também tem riscos. Então, o debate é mais que nunca necessário. Mas, bom, a fala que eu preparei hoje, ela lida também bastante com uma análise de conjuntura, um pouco improvisada, feita por alguém que, nas últimas semanas, quando começaram a pipocar anúncios por certos deputados de que a escolha do reitor já estava feita e que, a partir de agora, a URGS iria ter um reitor com uma determinada posição política, um determinado alinhamento político, e isso se tornou o grande critério, a grande qualificação do reitor, mais nada, né? Eu fiquei extremamente apreensivo e preocupado e me pus para tentar articular ainda no calor da hora uma espécie de abaixo-assinado para dar mais visibilidade ao risco que a gente estava correndo, tentar conseguir apoio de entidades da sociedade civil, sobretudo aquelas ligadas à academia, mas justamente esse processo de tentativa de montar esse abaixo-assinado me fez ver o quanto que a gente tem pela frente um duro, longo e trabalhoso processo de reconstituição institucional, né? Então, bom, queria primeiro apresentar um quadro geral do que eu acho que significa o processo que a gente está vivendo agora, essa indicação. Depois eu queria entrar mais no processo específico da URGS e, para encerrar, fazer algumas considerações finais, né? Bom, então eu começo a minha fala propriamente dita, repisando em algo que eu julgo já ser notório, né? Já tem um tempo que a gente vem assistindo um crescimento de ameaças à autonomia universitária no Brasil. Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas no final do ano passado foi divulgado um relatório chamado Free to Think, de uma associação que busca monitorar um pouco ameaças à liberdade acadêmica, chamada Scholars at Risk, que colocou como destaque. O Brasil foi capa desse relatório. Em uma entrevista concedida à BBC Brasil, o organizador desse relatório, ele disse que o Brasil não estava na capa porque era o país onde a liberdade acadêmica era mais comprometida, de forma nenhuma. Mas o Brasil nunca tinha sido mencionado antes, nunca tinha entrado nesse relatório, né? Então, essa capa visava fazer um alerta. E esse alerta era feito com os informes, né, das declarações de diversos membros do governo federal brasileiro, né, cortando investimentos para instituições e disciplinas específicas, né, como ocorreu o ano passado, filosofia sobretudo, diversos episódios, né, e aqueles casos que o André já mencionou também, de entes policiais e civis, né, entrando no campus para tirar faixas e intervir em debates políticos dentro de campos universitários, né? Bom, do final de 2019, quando sai esse relatório para hoje, eu acho que a gente está assistindo uma série de tentativas recorrentes por parte do governo federal de intervir mais diretamente
na estrutura de poder das instituições de ensino superior. Eu vou entrar na especificidade do nosso caso, mas eu julgo crucial a gente dedicar um pouquinho da nossa atenção para o quadro mais amplo. Eu destaco que, se não bastassem os sucessivos ataques retóricos, né, o completo descaso em relação aos cortes, que explicitavam os cortes orçamentários das universidades públicas, e mais até, né, a incapacidade de executar o já extremamente reduzido, rebaixado orçamento desse mesmo ministério. Bom, todos esses fatos, né, foram complementados por dois incêndios recentes, protagonizados pelo governo, de modificar os métodos de indicação de reitores e dirigentes de instituição de ensino superior. O que só explicita ainda mais como há um viés autoritário nessas iniciativas é que ambas essas tentativas foram feitas por MP, né, medidas provisórias. A MP 914 de 2019 e a MP 979 desse ano ainda, né? No final, essas duas medidas provisórias, que aumentavam muito a discricionalidade para a indicação de quadros dirigentes nas instituições de ensino superior, elas acabaram malogrando por uma resistência, talvez, no parlamento que não sei se existe mais. Mas ela já mostrava bastante a intenção do governo de determinar as estruturas de poder das universidades. De lá para cá, o que a gente assistiu foi um crescimento sistemático nisso que a gente viu na URGS, né, de quebra da ordenação, né, das listas tríplices para indicação de reitores e, em alguns casos, de dirigentes também, de instituições de ensino superior. Eu acho que a maneira como isso tem sido feito e debatido, né, acaba, digamos assim, eviscerando toda a substância democrática e pervertendo uma engenharia razoavelmente complexa, né, que emoldura o processo de escolha dos dirigentes das instituições de ensino superior, visando dar conta precisamente da difícil e também complexa relação, né, entre governo, sociedade e universidade. A famosa justificativa, né, dessa forma de indicação pela prerrogativa presidencial daquele que teve 58 milhões de votos, ela se tornou um foco obsessivo do processo de indicação e escolha desses dirigentes, né? E com isso a gente acabou borrando todo o resto, todo o enquadramento mais amplo que visa reger esse processo. Por exemplo, os resultados concretos do processo de consulta estão sendo completamente desconsiderados. Não importa, aparentemente, o índice de participação nesses processos de consulta à comunidade. Não importa o coeficiente de votação das chapas que foram eleitas, seja na consulta ou seja mesmo na votação do consumo, né? E não importa também as cartas-programas de nenhuma das chapas. Igualmente desconsiderados estão sendo todos os princípios constitucionais que visam garantir a autonomia e os valores das universidades públicas brasileiras.
A única coisa que parece importar é, de fato, a prerrogativa presidencial de indicar a partir da lista tríplice. Bom, a consequência que a gente tem desse tipo de procedimento é uma progressiva compressão da diferença entre legalidade e legitimidade, ao ponto que essa diferença já está praticamente desaparecendo. E eu acho que a gente precisa fazer esse alerta, né, que a eliminação do espaço que distancia esses dois princípios de legalidade e legitimidade, ele é uma consequência extremamente prejudicial, não só para as universidades, mas também para o Estado e para a sociedade em geral. Agora eu queria entrar um pouco mais no quadro... antes disso, talvez, deixa eu tentar compartilhar minha tela com vocês, rapidamente, só para mostrar uma tabela que eu peguei de um artigo do professor Roberto Lehrer sobre indicações em universidades e institutos federais. Vocês estão vendo a minha tela? Não, aparentemente, né? Não está projetando, não. Gente, bom, enfim, eu acho que é abusar também da sorte, né? Eu já não sei nem como eu estou conseguindo falar com vocês, porque teve um pane geral aqui no meu computador, estava com uma dificuldade tremenda de conseguir operá-lo. Então, bom, eu fico devendo essa tabela, mas ela indica, né, um quadro preocupante. A gente tem atualmente já contabilizadas cerca de 12 universidades em que o primeiro colocado da lista tríplice não foi indicado pelo governo federal. E a gente tem, no aguardo de indicação, mais cerca de 12 universidades. E também já remeteram a sua lista tríplice para o governo federal. Então, eu acho que a gente precisa, né, aprofundar e repercutir esse debate sobre o que representa esse desrespeito sistemático à ordenação da lista tríplice com esse tipo de argumentação. A prerrogativa é do presidente, é ele que decide. Bom, agora eu queria ir para o quadro mais específico da URGS, porque eu acho que o que aconteceu aqui mostra de uma maneira muito emblemática os riscos que a gente está correndo, né, de um modo geral. Bom, como todos sabem, né, contrariamente a uma ampla tradição, né, em flagrante contraste com a atitude da chapa que obteve a segunda colocação na lista tríplice e no processo de consulta, a chapa menos votada recusou-se a respaldar e dar consequência tanto ao resultado da consulta interna da universidade quanto ao resultado da votação do consumo. Encaminhada a lista tríplice da presidência, né, os membros dessa chapa, eles decidiram aparentemente despender todo o esforço que eles tinham poupado durante a campanha interna, né, para convencer os seus pares, né, eles deveriam ter despendido energias para nos convencer, né, convencer a comunidade universitária de que eles eram a melhor opção, que tinha uma melhor proposta para a universidade. Mas eles pouparam energia, eu acho, durante todo esse processo e despenderam toda essa energia numa campanha externa, visando passar por cima da nossa deliberação da universidade e ser, ao cabo, indicado pela caneta presidencial. O que a gente assistiu foi um uso intenso da imprensa e das mídias sociais por parte dos membros da chapa derrotada, que passaram a agir em meio a essa campanha externa com duas finalidades, né? Promover um lobby junto ao governo federal para desconsiderar
os resultados pífios que eles tinham obtido, tanto na consulta quanto no consumo, né? Lembre-se que essa chapa foi indicada na lista tríplice por 3 votos no consumo, de 77, né? E a outra finalidade seria esvaziar previamente a contestação da quebra da ordenação da lista tríplice. Então, em prol da primeira finalidade do lobby, né, a gente assistiu a essa chapa, os membros dessa chapa, como figurantes em lives de deputados políticos de Brasília, que tinham como mantra fazer o primeiro reitor de direita da URGS, o que em si já é um falseamento histórico brutal, né? Não é uma qualificação para um reitor de uma universidade pública. Mesmo se alguém me apresentasse, bom, eu me considero, não teria problema de dizer, eu me considero de esquerda, mas se alguém me apresentasse a um candidato a reitor da universidade falando, não, vota nele porque ele é de esquerda, eu olharia com bastante estranheza para essa pessoa, né? Eu não acho que isso, por si só, seja um qualificativo. Eu quero ler a proposta, eu quero ler o projeto, eu quero ver o debate, eu quero saber o que ele tem para apresentar. Isso pode ser um artifício retórico só, né? Mas, enfim, além, né, desse primeiro pé da campanha, visando a primeira finalidade, que era o lobby, havia essa segunda finalidade, que era esvaziar as contestações à quebra da ordenação da lista tríplice, e essa finalidade ela era perseguida através da estratégia de inverter o ônus da prova, né? Então, insistia-se o tempo inteiro que o governo federal é quem indica, e tornava-se, assim, o desrespeito à ordenação da lista tríplice o mais natural. E o uso discricionário do arbítrio para indicar como se fosse a coisa mais democrática, né? A premissa parece que era, se a lei autoriza, eu não tenho que prestar contas, né? Eu consigo me esquivar completamente do debate público, completamente de qualquer tipo de justificativa do porquê que eu estou indicando, né? A não ser que aceitemos como justificativo o fato de alguém ser de direita, de esquerda, enfim, ambidestro, sei lá. Passando agora já para o final, eu queria refletir um pouco sobre as consequências disso, né? As consequências disso que a gente está vendo no âmbito geral e as consequências disso que a gente está vendo no âmbito local, né? Essa prática, né, que está se sedimentando, ela conta com a proeza de alimentar 2 vícios ao mesmo tempo. Por um lado, o oportunismo interno daqueles que almejam atalhos a postos altos de poder na universidade. E por outro, né, o oportunismo externo de grupos de interesse políticos partidários que se sentem mais à vontade para tentar aparelhar a instituição, sequestrando as suas finalidades públicas para proveito privado, para proveito de um projeto de poder, muitas vezes. Dada a constante repetição do que vem acontecendo, né, a gente já pode narrar todo o script, né? Então, lança-se uma chapa sem representatividade junto à comunidade universitária e sem disposição de construí-la ao longo do processo consultivo eleitoral. E o único e exclusivo intuito dessa chapa é figurar na lista tríplice. Conseguido esse feito, que não é difícil, já que a gente sabe que não costumam haver muitas chapas em processo de consultas na universidade, os membros dessa chapa, eles apresentam mostras, que daí a gente nunca sabe se são fingidas ou sinceras, de alinhamento, se não subserviência, a uma linha político-ideológica hegemônica no governo de plantão. Esse governo, escudado na tese de que estaria simplesmente exercendo a sua prerrogativa, dispõe-se logo a quebrar a ordem da lista tríplice. Está aí delineado, em largas linhas, estratagema perfeito para que, dado o processo de indicação de diretor civil reduzido ao ato do presidente, garantir uma intervenção direta
nas instituições de ensino superior. Obviamente, que se não encontrar pronto rechaço, esse procedimento tende a privar completamente o sentido de todo o processo de consulta e formação da lista tríplice pelo consumo. Este ritual, né, que a gente faz da consulta e da formação da lista tríplice, tende a se tornar um procedimento repetido apenas para conferir um verniz legitimador a um processo de escolha viciado e com resultado já sabido e programado. O risco é atacar um dos esteios da já combalida esfera pública democrática das nossas universidades públicas e acabar corroendo por dentro os valores e a autonomia que devem pautar essas instituições universitárias. Cabe ainda o alerta que o ataque às universidades faz parte já do playbook dos governos populistas, que gracejam por aí. Num livro que ganhou ampla divulgação, Como Funciona o Fascismo, Jason Stanley ele dedica um capítulo para abordar como o ataque às universidades é um traço comum de regimes como o de Viktor Orbán, na Hungria, ele cita o caso da perseguição à Universidade Centro-Europeia, de Recep Erdogan, na Turquia, com uma demissão maciça de reitores e acadêmicos, do Vladimir Putin contra os estudos de gênero, que foram praticamente banidos, né? Não tem como você fazer esse tipo de pesquisa nas universidades russas, ou mesmo, enfim, diversas investidas mais autoritárias no governo Trump dos Estados Unidos. O Stanley resume o objetivo de todas essas iniciativas como sendo, eu cito, solapar a credibilidade das instituições que abrigam vozes independentes, de dissensão, até que elas possam ser substituídas pela mídia ou por universidades que rejeitam essas vozes, né? Rejeitam as vozes de dissensão. Eu acho que é mais que evidente, né, que está em curso um projeto de escalada autoritária no país. E tudo mais constante, a sociedade deve estar pronta para assistir o país sendo levado a um brutal retrocesso na produção e difusão de ciência e tecnologia e uma corrosão da instituição que, sem dúvida nenhuma, é um dos principais esteios da nossa magra democracia, que é a universidade pública. Então, partindo já para as considerações finais, né, eu acho que, como antecipei, né, não só o resultado da eleição, mas a reação frente a esse resultado explicita, né, que a autonomia da nossa universidade já está extremamente combatida. Eu acho que a estratégia para reconstruir essa autonomia universitária passa por uma vivificação de uma esfera pública democrática dentro da universidade. Eu acho que essa é uma tarefa que envolve todos os segmentos da universidade e passa necessariamente por revigorar cada uma das suas entidades políticas, né, nos seus mais diversos níveis. Desde os mais altos, né, eu considero extremamente desalentador, para dizer o mínimo, né, que a Andifes, Proifes, Andes não tenham soltado uma nota sobre o que está acontecendo de um modo geral e sobre o que aconteceu na URGS específico, né? Mas eu acho que a gente tem problemas na base também, digamos assim, né? Acho que, não sei, eu tenho a impressão muitas vezes, por exemplo, que algumas entidades, elas viram um apelo um pouco vintage, né? É legal frequentar, passar lá de vez em quando, montar uma chapa que logo desaparece, mas não tem comprometimento com essas entidades, né? Não tem construção dessas entidades, não tem processos formativos nessa entidade, não tem grupos de estudo nessas entidades, não tem essas entidades promovendo semanas acadêmicas, né? Não tem essas entidades
nos seus diversos cursos, tentando construir essa esfera pública democrática, né? Bom, acho que isso passa também pelas entidades, né, pelas associações docentes, sobretudo a capacidade dessas associações de tentarem dar visibilidade e construir uma luta que seja do tamanho do desafio que a gente está enfrentando, né? Mais articulação, sair também só do nosso caso da URGS. E, enfim, eu acho que tudo isso é mais que nunca necessário, não só pelo risco autoritário pelo qual a gente está passando, mas também pelo enorme potencial contido na nossa universidade pública e o enorme potencial de a gente conseguir consumar diversos processos ainda estão em curso, e eu acho que ainda tem muita força para fazer com que a universidade pública ocupe um lugar ainda mais central e ainda mais determinante na democracia da nossa sociedade. Então, é isso que eu tinha preparado para a minha fala. Obrigado. Agradeço a atenção de todos e a oportunidade de debater com vocês. Obrigado, Ricardo. Acho que, enfim, as duas falas, elas apontam, né, de um lado a importância, né, da universidade e, ao mesmo tempo, os desafios, ainda mais num contexto, né, como esse que a gente vive, né, no qual não só a sociedade brasileira, né, ou seja, em escala planetária, estamos vivendo processos como a questão da pandemia, mudanças climáticas e os seus efeitos, uma crise econômica profunda, enfim, né, que colocam exatamente desafios, né, talvez numa escala inimaginável, digamos assim, né, para a humanidade, e no qual as universidades teriam, né, uma contribuição, sem dúvida, fundamental do ponto de vista de construir, né, caminhos, alternativas, tecnologias, enfim, conhecimento que nos ajude a entender esses processos e enfrentá-los, né, de uma forma, enfim, eficaz, né. Bom, a gente tem alguns comentários, algumas questões, né. Queria só colocar dois comentários, né, duas questões para desenvolver um pouco mais algo que vocês já falaram, né. Acho que o André chamou muito bem a atenção sobre essa questão das lógicas, mas também dos tempos da ciência, a questão das lógicas dos tempos da política, né? Ou seja, aqui tu tem uma relação que ela não é uma relação simples, não é uma relação, enfim, que parece que nessa discussão da autonomia, essa é uma questão que está em jogo, né? E aí, quando o Ricardo traz essa questão que para quem acompanhou o processo aqui na URGS, de fato, é algo que eu acho que foi muito chocante, digamos assim, no qual, em última instância, o alinhamento político-ideológico como critério único de definição, digamos assim, né, do processo de escolha. Ou seja, quando essa lógica, né, da política assume esse nível de precedência, digamos assim, né, na definição e na orientação, né, da direção, enfim, do corpo dirigente da universidade, né, um pouco pensar nas implicações disso, né, que obviamente não é um caso da URGS, né, mas é um caso que, como comentou o Ricardo, a gente vê se multiplicando aí por outras instituições. Então, queria questionar um pouco, que você trouxesse um pouco mais, né. E a outra questão que eu acho que ela é muito importante, né, ou seja, também eu acho que o Ricardo destacou, ressaltar que a autonomia não é um processo. Obviamente existem especificidades nacionais, né, mas esse ataque, não só à autonomia, mas às instituições de produção de conhecimento, seja centros de pesquisa. Aqui no Brasil a gente viu o caso do INPE, a gente viu o caso da Fiocruz, a gente viu outras instituições de produção de conhecimento sendo, né, diretamente desqualificadas, desautorizadas, deslegitimadas, né,
desde a negação, digamos assim, desse conhecimento até a desmoralização, né, com acusações, todos lembram das acusações do ex-ministro, né, das universidades como espaços de balbúrdia, de plantação de maconha, de produção de LSD, né, no qual se realizavam orgias, enfim, sexuais e tal, ou seja, as fantasias do ministro se projetando, digamos assim, nas universidades, né? Mas esse é um processo que a gente vê em escala global, ou seja, um pouco que tem a ver com esse contexto no qual a disputa pela definição da verdade, da realidade, que sempre foi um objeto da política, mas ganha uma nova dimensão nesse contexto que a gente vive, né? E aí me parece que é um elemento que ajuda a entender, né, por que a autonomia da universidade, né, em certa medida a autonomia da ciência, que estava ligada, né, à questão assim, da sua autoridade, da sua legitimidade, né, ela passa a ser questionada, né, passa a ser atacada, quando essa autoridade e essa legitimidade, enfim, passam a ser disputadas, né, por vários governos. Enfim, a gente tem visto isso acontecendo ao redor do mundo, né, em vários governos autoritários. Então, essas seriam duas questões que eu queria colocar, e aí a gente tem um comentário, né, da professora Russell, né, da FACED, que ela traz também que esse processo, né, de interferência direta, digamos assim, da política na definição, né, dos atores políticos na definição de dirigentes de instituições de ensino, também vem se reproduzindo também no caso da escolha dos diretores de escola, né? Ou seja, um conjunto de avanços que houve do ponto de vista da questão da gestão democrática das escolas, hoje parecem encontrar, né, parecem assistir um retrocesso, enfim. Então, ela traz isso para, enfim, fazer um paralelo com a questão das universidades, né? E também tem um comentário, né, que eu queria, enfim, saudar, foi o reitor eleito, né, da Universidade Federal da Fronteira Sul, professor Anderson Alves Ribeiro, né, mas que também, né, apesar de ter sido eleito pela comunidade universitária, foi preterido, né, no processo de nomeação, né. E o professor Anderson, então, ele fala que exatamente há um ano, né, diversos docentes que estavam, né, na situação de terem sido eleitos pelas suas comunidades universitárias e não terem sido nomeados, né, já chamavam a atenção para esse processo, né, que agora nós assistimos aqui na URGS, né. E isso me leva um pouco também um artigo que o Luiz Felipe Miguel, professor da UNB, fez recentemente, né, que o processo enfim, de contestação, de resistência, enfim, a essas nomeações ilegítimas, né, apesar de legais, tem acontecido em âmbito local, mas esse, na verdade, é um processo que está operando em escala nacional, né? Ou seja, como se contrapor a esse processo num contexto de fragmentação, né, das universidades, pensando a sua especificidade, pensando o seu processo específico e sem conseguir se articular para se colocar enfim, numa posição de enfrentar isso ao nível nacional. Uma outra questão também da Lucimar Siqueira, né, a lista tríplice é uma parte do problema, né. Considerando o perfil do presidente da República, não acham que esperar algo diferente seria acreditar muito na tradição? Né? Ou seja, não houve, digamos assim, essa crença de que a tradição por si só, né, se imporia num momento como esse, né? E aí outra questão é, este processo eleitoral com base em lista tríplice também ocorre em outros espaços dentro da universidade, né? No caso, por exemplo, das eleições das direções de instituto, né? Não seria a hora de fazer um grande debate para acabar com a lista tríplice em todas as instâncias da URGS? Né? Então essa é a outra questão. Enfim, então eu queria devolver a palavra, né, para vocês, né, fazer as manifestações. Não sei quem gostaria de começar. Pode começar, professor. Então, André.
Bem, eu acho que as questões todas são muito oportunas, são importantes. Eu não consegui tocar em todas, mas à medida do possível. Acho que foi lembrado aqui, o Ricardo falou, o Marcelo, acho que tem um contexto, né, internacional que é de deterioração em instituições democráticas. Tem algumas agências que acompanham anualmente, fazem métricas, enfim, desde mais ou menos 2010, um pouco antes, o número de países que vem apresentando déficits em termos de liberdades civis, direitos políticos, o funcionamento dessas instituições é maior do que aqueles que vêm apresentando incremento, né, de qualidade nas instituições democráticas. E, recentemente, há um fenômeno que a literatura chamou de populismo autoritário, acho que talvez pela falta de um nome melhor, populismo é um conceito muito polissêmico, muito complexo, mas que tem um traço fundamental que é seu caráter iliberal e anti-institucional. A ideia de contestar as bases constitucionais nas democracias modernas. É interessante a gente pensar o seguinte: as democracias constitucionais, as poliarquias, né, elas são resultado de três vetores, de três tradições, elas são combinações de três tradições. Uma tradição democrática, que é a ideia de procedimentos de decisão baseado nas preferências da maioria. Então, maioria governa. Mas a democracia não é só isso. A democracia tem um componente liberal, que é a ideia de exatamente, olha, devagar. A maioria não pode tudo. Existem freios e contrapesos, limites, liberdades individuais, garantia de direitos civis, etc. Existe uma dimensão republicana, né, que se caracteriza por uma separação entre governo e Estado. A maioria governa, recebe a autorização para governar, mas ela não é o Estado, né? Ela tem limites, né? O governante, o presidente, ele não pode fazer lá como o Andrew Jackson, spoil system, demite todo mundo e bota todo mundo do seu grupo. Então, as modernas poliarquias são combinações disso aí. Basicamente, o que está no alvo dos chamados populistas autoritários, o Ricardo fez um bom inventário, né? Orbán, Erdogan, Putin, etc. O mais proeminente de todos, certamente, é o Trump. Eu tenho muitas esperanças com as notícias de novembro, eu acho que pode mudar tudo, espero, né? Mas o grande alvo são os componentes liberais e republicanos da arquitetura política contemporânea, né? E aí universidades são elementos cruciais, né, nesse processo. Elas produzem um tipo de conhecimento que vai contra justamente porque o que está posto, né, em grande parte, é disputar a alma das nações, né, o conjunto de crenças, de significados e a própria noção de racionalidade. Eu queria fazer dois comentários. Eu acho que a Lucimar apontou muito propriamente, oportunamente, né? Se nós não acreditamos muito na tradição. A minha interpretação, a minha análise é de que nós deitamos louros nos últimos 20 anos, né? Nós nos acostumamos a uma zona de conforto com governos com que podemos concordar ou discordar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas com os quais a compreensão do que é a natureza da ciência, da universidade, etc., permitiu um diálogo, e nós, de alguma forma, nos acostumamos com um padrão que era da indicação do primeiro colocado, embora isso não necessariamente estivesse previsto. Nós não trabalhamos onde deveríamos ter, ou não fizemos o que deveríamos ter feito, e era construir, a partir das universidades, coordenado por a entidades como a Andifes, e produzindo um projeto de lei a ser levado ao Congresso, aprimorar a legislação, reduzindo a discricionariedade de governos na indicação da autoridade, produzindo uma convergência maior em termos das regras de decisão. Eu não sei se isso teria sido possível, eu não sei se para alguns segmentos não é muito mais interessante um cálculo eleitoral que é, bem, eu posso ter uma bandeira a cada 4 anos de paridade, isso é mais interessante do que eu produzir um acordo em torno de qual a regra, acordo que define esse interminável debate, mas, enfim, nós não fizemos. Grande parte é nossa responsabilidade. E eu acho que também nós não fizemos onde deveríamos ter feito,
que era produzir uma lista que reduzisse a margem de discricionariedade do presidente da República. Quando, de alguma forma, por alguma razão, né, se produziu esta lista, nós sabíamos o que poderia acontecer. A Russell faz uma observação que eu queria também comentar. Né? De fato, eu acho que é possível fazer um paralelo. O ensino básico não é a mesma coisa que o ensino superior, que as universidades, etc. Mas eu vou na mesma direção. De acordo com os dados da Munique, a Munique é uma fonte de dados muitíssimo rica do IBGE, tem informações sobre os 5.570 municípios brasileiros, e em mais de 80% desses municípios prevalece a indicação do prefeito na nomeação dos diretores de escola. Em apenas 17% dos 5.570 municípios existem procedimentos de escolha pela própria comunidade escolar. E aí eu acho que é a mesma lógica, né? Ou seja, predomina uma lógica de um ciclo, que é o ciclo da política. O Marcelo destacou, sublinhou isso, e é algo com o qual eu concordo, né? O ciclo da política ele é importante, ele é democrático, mas ele é um ciclo para 4 anos, ou um pouquinho mais. Né? E a maturação e a melhora, por exemplo, de indicadores como do IDEB nos municípios implica um grau de maturação, de longevidade a prazos muito mais longos. Da mesma forma que a produção do conhecimento científico nas universidades, mais de 90% da produção científica e tecnológica no Brasil está nas universidades públicas, supõe planejamento e garantia desse planejamento a um prazo muito mais largo. É isso que está em jogo. Os ciclos diferentes da política, que tem todo o seu mérito, a democracia é absolutamente fundamental, mas ela tem um ciclo, ela tem uma lógica, ela tem um credo, que é o de que todas as opiniões têm o mesmo valor e devem ser consideradas da mesma forma. A ciência tem um outro ciclo, uma outra temporalidade, e na ciência, a minha opinião sobre a cloroquina não pode ter o mesmo valor que a opinião de um cientista que está lá no laboratório trabalhando. Eu vou lê-lo, eu vou levar em consideração a opinião dele, mas a minha opinião não vale a mesma coisa. Não pode valer. A minha opinião é a opinião de um curioso, de um leigo no assunto. E essa é a regra da ciência. E esta regra está, devemos entender e preservar. Congelou. Alô? Acho que trancou a fala do André. Vai ser muito, mas eu não sei se congelou, para mim congelou um pouquinho. Isso, sair do ar. Trancou um pouquinho, né? Tá, mas agora eu estou ouvindo vocês. Isso, agora retornou. Sim, agora retornou. Tá. Mas eu terminei a fala, não quero me estender muito. Tá certo. Então tá. Obrigado, André. Então, passando a palavra para o Ricardo. Bom, muito obrigado pelas perguntas. Eu queria me deter primeiramente nessa pergunta sobre, bom, dado o que aconteceu, será que a gente não deve, então, lutar agora para acabar com a lista tríplice? Ou mesmo, não tem que ser esse o nosso grande objetivo, já que o argumento da tradição é muito frágil? Bom, eu diria o seguinte, né? Eu acho que agora a gente tem que buscar algumas coisas. Né? Primeiro, pautas que nos unem, nos unifiquem. Sem, com isso, extrair, acabar com o espaço para divergência, mas eu acho que a gente tem que ter objetivos estratégicos de fazer alianças dentro de divergências com pautas que nos unifiquem. Eu acho que lutar pelo fim da lista tríplice não é algo que nos unifique agora. Para além disso, eu acho que a gente tem que ter avaliação de correlação de forças. A gente não tem força para levantar essa pauta diante da sociedade.
Isso vai ser, para grande parte da sociedade, uma explicitação de que a universidade não quer prestar contas, ela quer se fechar nela mesma, um grande ente corporativo. A gente não pode cair nessa armadilha. Eu acho que o que a gente tem que esclarecer é por que é ruim para a sociedade quebrar a lista tríplice. Esse que é o ponto. Né? E não é ruim porque claramente está se quebrando com uma tradição. Não é esse o ponto. O ponto é que isso vai prejudicar a finalidade pela qual a universidade é financiada pela sociedade. A universidade vai passar a ter um alinhamento, pelo quadro que está dado, ela vai passar a ter um alinhamento político-ideológico, e isso vai servir como critério para a indicação dos seus principais dirigentes. Esse é o nosso grande problema. E é isso que a gente tem que enfrentar agora. Né? Então, eu, particularmente, já vi o resultado do que foi quebrar uma lista tríplice num determinado momento que se reivindicava a virtude da lista tríplice, que era precisamente a gente consegue evitar determinados, justamente, corporativismos da universidade. Então, isso garante ao governador quebrar com interesses corporativos dentro da universidade. Isso foi o que tentou se fazer na USP, em 2009, quando se indicou o senhor João Grandino Rodas. Eu estava na USP à época. De fato, eu vou ser sincero, o grupo político que estava se perpetuando no poder há muito tempo era extremamente problemático. Mas qual foi o efeito dessa tentativa de quebrar o corporativismo através de uma indicação a partir de alguém que não foi o mais bem votado na lista tríplice? Bom, criou-se uma espécie de reitoria populista, porque a reitoria precisava construir a sua própria legitimidade com a comunidade interna. E o que aconteceu? Abriu-se indiscriminadamente os gastos da universidade. Um rombo financeiro monstruoso que agora a USP estava conseguindo se recuperar, né? Porque, enfim, agora o Dória está com um plano de confiscar grande parte das economias que a USP tinha feito ao longo desse tempo. Então, eu acho particularmente que há argumentos atualmente que são muito fortes na sociedade para sustentar a lista tríplice. E eu acho que a gente não tem força política para disputar isso. O que eu vi até hoje foi que quando se tentou quebrar a lista tríplice, o efeito foi perverso. Né? Então, eu acho que a gente pode argumentar por aí. Né? O que mais? Eu queria dialogar um pouco com essa questão mais ampla que o Marcelo colocou, de um ataque sistemático, não só à universidade, mas a diversas instituições autônomas de produção de conhecimento. Né? Eu queria dialogar com isso porque eu acho que, às vezes, né, esse tipo de ataque que a gente está sofrendo hoje tende a ser lido numa chave de que isso vai bater mais no pessoal das humanidades, né? Isso daí vão pegar em cima do pessoal que, de alguma maneira, interage mais diretamente com política, seja filosofia política, seja políticas públicas, enfim, né? Estudo de gênero, vai pegar para esse pessoal, não é comigo, né? Mas o ponto, né, é que, como um grande amigo meu sempre gosta de dizer, a realidade tem um liberal bias. Né? A realidade ela tem um princípio liberal. Né? Ela não vai estar alinhada ao governo de plantão. Né? Então, no momento em que, por exemplo, uma faculdade de medicina começa a dizer que, olha, veja bem, cloroquina não vai resolver a vida de ninguém, né? Não vai resolver. E isso começa a incomodar o governo, essa faculdade de medicina vai começar a ser prejudicada também.
né, com intervenções, com corte de verbas, com deslegitimação do seu próprio discurso, né? Então, o que a gente vê, e isso também acho que é um elemento que pertence a toda essa ordem aí de ascensão desse populismo antidemocrático e liberal, é que há um princípio de irrealidade. Há um princípio de irrealidade dentro desses governantes, quando eles assumem o governo, e eles vão atacar as instituições que tentam, às vezes, pura e simplesmente coletar dados seguros, fidedignos, para a gente entender o que está acontecendo na sociedade. Porque entender o que está acontecendo na sociedade pode ser o nosso maior trunfo para denunciar o fracasso das políticas que eles estão implementando. Então, eu acho que o que a gente está vivendo atinge não só a universidade, mas atinge o INPE. E assim, quando a gente fala atinge a universidade, atinge o INPE, atinge a Fiocruz, atinge tudo. E quando a gente fala atinge a universidade, atinge a universidade como um todo. Né? Quem quer fazer ciência a sério, quem quer fazer pesquisa a sério na universidade deve estar necessariamente concernido, né? Então, a gente tem que tentar quebrar também o nosso isolamento dentro da universidade, né? Se unir como uma universidade. E por isso que só para fechar, eu acho que esse conceito de esfera pública democrática, como vinculado à autonomia universitária, é tão importante, né? A gente tem uma história no Brasil, e a URGS, eu acho que é uma expressão dessa história, de que as universidades elas foram constituídas a partir de uma agregação de faculdades. E muitas vezes o espírito da faculdade prevalece, ou quase sempre prevalece, em relação ao espírito da universidade. Se a gente quiser ter uma universidade, no sentido forte do termo, né, que seja articulada por uma ideia de pertencimento a uma instituição com finalidades comuns, num sistema cooperativo, a gente precisa de uma esfera pública democrática forte e precisa sair das nossas particularidades como institutos, né, e se ver também nesse todo, né? Então, acho que isso é urgente, muito urgente, muito importante, né? Enfim, não sei. Obrigado, Ricardo. Bom, estamos quase com 1h30, né? Eu só fazer o último questionamento aqui que chegou aqui para nós e depois, enfim, vocês eventualmente reagem ao questionamento e também podem fazer suas considerações finais aí agora nesse momento. Então, da Gladys, né, Gladys faz o seguinte questionamento, né? A nomeação que ignora a legitimidade e se pauta apenas pelo desejo de alinhamento político ao governo não caracteriza um desvio de finalidade? Não se está abandonando o princípio da eficiência na função pública? Então, esse é o questionamento que ela traz, né? Então, com esse questionamento, enfim, eu queria devolver a palavra para vocês para fazer o fechamento aí. Muito provavelmente o resultado desse tipo de coisa é perdas, né, em eficiência. Eu acho que nós perdemos o melhor momento para esse debate, de alguma forma. Nós perdemos outros momentos em que a possibilidade de interlocução com autoridades governamentais seria muito mais dialógica e positiva, mas talvez esse momento não seja também tão ruim, né? Quer dizer, a gente, desde o início da pandemia, o papel da ciência na sociedade tornou-se muito mais claro. E as diferenças entre a ciência e a ideologização, né, eventualmente produzida por governos, eu acho que ficou muito mais cristalina na sociedade. Então, isso também é uma janela, um pouco menor, mas é uma janela de oportunidades para um debate a ser colocado na sociedade sobre a importância da autonomia da universidade, da produção de ciência e do conhecimento. Por outro lado, eu acho que a gente também tem que pensar o seguinte: política é um investimento de longo prazo. A gente muitas vezes pensa muito a curto prazo.
né? É um investimento de longo prazo que precisa ser construído, pontes, diálogos com outros setores da sociedade. Eu acho que é um momento desfavorável, mas ao mesmo tempo é um momento que nos oferece oportunidades, onde, pelo próprio contexto, me parece mais fácil dialogar e, ao mesmo tempo, deixar claro para a sociedade a contribuição que a ciência pode dar. E eu acho que é nessa direção que nós devemos investir. E também entendo que é fundamental construir uma unidade em torno da bandeira da autonomia. Esta é a grande questão neste momento e que talvez a gente deva fazer um esforço no sentido de não nos perdermos com questões que eventualmente nos dividam. Obrigado. Obrigado, André. Ricardo, por favor. Eu acho que essa questão da legitimidade ela é muito importante. Ela é importante também porque ela é algo que passa pela sociedade. A gente só vai conseguir construir e mostrar a importância da legitimidade nessas escolhas, nessas decisões para a sociedade, se a gente souber construir bem as pontes com a sociedade. A nossa resistência, a nossa construção de uma autonomia universitária, ela não deve significar voltar-se para dentro, né? Então, ela não deve significar que, bom, a gente agora vai se digladiar internamente para definir se vai ser se o melhor dos mundos é com lista tríplice, se é paridade, se não é, mas tentar construir essa autonomia envolve um convencimento da sociedade, né? A gente tem que mostrar o quanto esses processos são importantes para as finalidades que a sociedade nos conferiu, né? O respeito aos procedimentos internos de escolha, o respeito ao debate que deve envolver as candidaturas, né? Tudo isso é a garantia que a sociedade tem de que a universidade vai perseguir da melhor forma as finalidades que a própria sociedade lhe confiou, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que construir esse princípio de autonomia, e eu acho que uma das questões centrais para a gente obter novamente uma visão um pouco mais favorável da sociedade, além de mostrar nesse contexto de pandemia a nossa importância, é também voltar os olhos para as escolas públicas e para o sistema público, como a professora Russo colocou, né? Eu acho essencial a universidade mudar a maneira como ela se relaciona com as escolas públicas, né? Tem projetos em curso muito interessantes para isso e que precisam ser encampados como, de fato, projetos da universidade e não projetos de um grupo de professores que vai lá, escreve um projeto, manda, é contemplado e simplesmente procura cumprir as já excessivas exigências da CAPES por praticamente própria conta e risco, né? A universidade não envolve esses projetos num processo mais amplo de construção de pontes com o sistema público de ensino. Eu acho que isso é crucial. É isso que também está ligado a gente refletir sobre as transformações pelas quais a universidade passou de 2003 para cá. O vínculo que a gente deve estabelecer com o ensino público, depois de todas essas políticas, ele tem que ser muito mais estreito. Isso não envolve a gente abdicar da nossa pesquisa, abdicar da nossa ciência, mas envolve a gente se repensar e se reestruturar como instituição para contemplar isso também. Obrigado, Ricardo. Queria agradecer novamente. Acho que vocês levantaram pontos que são fundamentais, né? São desafios
do presente e do futuro, né, da Universidade Brasileira, acho que, enfim. E só queria destacar nesse fechamento, né, vocês dois, né, usaram o mesmo, né, referência a pontes, né, ou seja, acho que uma das grandes dificuldades que a gente encontra hoje, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista das relações externas da universidade, é a dificuldade, né, de construir cooperação, a dificuldade de construir confiança e a dificuldade de construir ações articuladas que, reconhecendo as diferenças, mas que consigam, né, trabalhar junto em prol, né, em torno de objetivos compartilhados, né. Acho que essa necessidade, assim, né, de construção de uma frente, né, de defesa da universidade, de defesa da ciência, né, de defesa da autonomia no processo mesmo da produção do conhecimento, ela vai exigir, né, de nós, de todos nós, a responsabilidade e o comprometimento na construção dessas pontes, sem as quais essa é uma tarefa, enfim, que dificilmente terá condições de confrontar e superar as forças com as quais elas estão sendo enfrentadas hoje. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, esse é um dos grandes objetivos, né, que mobiliza, né, o coletivo do Somos URGS, tanto na sua constituição e na sua atuação, né, do ponto de vista da gente tentar construir, né, essas pontes através do diálogo, né, que permita a cooperação, enfim, e uma ação articulada, né. E a questão da autonomia, certamente, né, é um dos grandes pontos em torno dos quais essas pontes podem e devem ser construídas, né. Então, queria agradecer, né, novamente a participação, né, André, Ricardo, queria agradecer, né, a quem acompanhou esse debate, que certamente terá que continuar, né, e terá que envolver outras ações para que a gente consiga efetivamente trazer, né, a questão da autonomia e avançar do ponto de vista da sua efetivação. Então, boa noite, né, a todos e todas, e, enfim, agradeço, enfim, a quem acompanhou.